Dando continuidade ao nosso próximo painel, Letramento do Lítio, manifesto por uma pedagogia das coisas bonitas. Lu Cocosa dá continuidade para a gente a partir de agora. Bem, boa tarde, muito obrigado. Pois não. Oi? Nossa, já estamos aqui no final da tarde, muito obrigado por estarem aqui. E vamos conversar um pouquinho mais sobre o que eu iniciei hoje de manhã, falando sobre a infância, as infâncias e a importância de a gente pensar nessa geração que está começando a vida e o quanto ela é importante para esse futuro do país que a gente quer construir, né? Então, quando a gente fala de Reggio Emília, muita gente pode falar assim, nossa, o que eu tenho a ver com isso? Se você não tem um filho, se você não tem um neto, se você um dia, você ainda é uma criança, então você está dentro desse contexto. Reggio Emília é uma região na Itália, quer dizer, Reggio Emília é uma cidade, mas fica dentro da Emília-Romana, que é uma região que tem várias cidades, e lá em Reggio Emília, depois da Segunda Guerra Mundial, um educador, ele verificou que várias mulheres estavam saindo das casas onde elas estavam escondidas e elas compraram a primeira escola, elas resolveram fazer uma escola para os filhos que estavam o tempo todo sem aula, todo esse tempo da guerra. Ele se compadeceu delas e se uniu a elas e fizeram a primeira escola. Então, essa escola já nasceu dos anseios de mães querendo ter um lugar para os seus filhos estudarem, porque passaram muito tempo fora da escola. E assim nasceu a história de Reggio Emília com um educador encantador, que é Loris Malaguzzi, e ele fala para nós, deixou várias frases, uma delas é, torne visível a infância, porque para nós, principalmente aqui no nosso país, a gente sempre teve creches, e as creches sempre foram ligadas à assistência social. Elas não eram escolas. E quando se transformou em escola, o que foi feito é um Ctrl-C, Ctrl-V da escola do fundamental, que tinha. Então, você não tinha um cuidado diferenciado com as crianças. Hoje, nós temos um documento, que talvez você já tenha ouvido falar, da BNCC, que ela exige que você trate as crianças como crianças. Não é miniatura de aluno, não é preparar para o primeiro ano, como a gente prepara para o vestibular. A infância tem que ser livre, tem que ser vivida de uma maneira inteira. Então, é disso que a gente vai falar, e as imagens que vocês verão é sobre essa última viagem que eu fiz para lá, que eu queria conhecer as escolas de Reggio. Nós vamos falar muito sobre isso, mas eu vou trazer mais imagem do que ficar falando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Acho que é o contrário. É desse lado? Desse lado. Essas foram as escolas que eu visitei, e eu queria falar para vocês por que hoje eu estou aqui militando muito por isso. Porque até 2030, nós teremos um déficit de 44 milhões de professores no mundo. Então, se você quer, alguém da sua família quer ser professor, faça isso. Porque até 2030 serão mais de 220 mil o número de professores que faltarão no nosso país. Eu acredito, como muitas pessoas acreditam, que vai haver leilão, que a gente vai abrir leilão de professor, porque o professor vai poder escolher onde ele vai trabalhar, porque cada vez menos pessoas querem ser professores. Isso é uma pena, mas pode ser um bom mercado de trabalho para quem tem interesse. Bem, Loris Malaguzzi, então, ele viveu naquela região ali da Itália,
Ele escreveu um livro, um dos livros dele é As 100 Linguagens da Criança, tem um poema muito bonito, que eu não quis colocar para não gastar muito tempo de vocês, mas vale a pena você ler na internet, As 100 Linguagens de uma Criança, de Loris Malaguzzi, que é um poema belíssimo. Bem, tudo o que acontece lá, essa é considerada a escola mais bonita da Itália. Essa escola, ela tem salas, uma do lado da outra, e não tem parede. É madeira e vidro. E aqui eu coloquei de propósito isso daqui, para que vocês entendam o que é que Loris Malaguzzi e Reggio Emília traz para nós. Isso aqui é uma charge de Francesco Tonucci, que trabalhou junto com Loris, e ele era um chargista, né? Ele escreveu assim, ó, a professora falando: e amanhã não esqueçam de trazer prendedores de roupa. As crianças pedem os prendedores de roupa para suas famílias e se dirigem para a escola, cada uma pensando numa coisa que ela vai fazer. Autoral, original. Quando chega na escola, a professora fala: levem esse lindo porta-canetas para o papai. E todos saem com a mesma coisa. E é sobre isso que Loris Malaguzzi fala. Isso não é possível. Isso é você fazer com que todo mundo acabe com a criatividade dele e tenha um pensamento hegemônico sobre coisas. Não deixar a pessoa ter o seu pensamento, ter a sua ideia. Então, é sobre isso que ele fala. Cada criança é única. Cada um vai contar a sua história. Cada um tem a sua infância. Bem, esses são os ambientes de Reggio Emília, que a gente acompanha lá, onde as crianças passam o dia produzindo, trabalhando. É uma coisa muito linda. Eles querem trabalhar. Eles nem estão vendo isso como uma escola. Eles vão lá para o corpo se movimentar, eles têm projetos, eles definem projetos. E é muito interessante, eu gosto muito de conversar com criança, e eu gosto muito de pensar nos objetos do amanhã. Não sei se vocês fazem isso. E daí, uma vez eu cheguei para um grupinho de crianças entre 5 e 6 anos e falei assim: olha, eu quero que vocês pensem em alguma coisa que ainda não existe. Ah, uma coisa que não existe. Eles ficaram debatendo sobre isso e daí eles começaram a pensar assim: a gente pode pedir comida para chegar em casa e alguém vem de carro e a gente paga quando chegar em casa. Eles têm 5, 6 anos, pensem nisso. Daí alguém falou assim: não, mas isso já existe. O iFood, ele leva comida na casa da gente e a gente paga. Então, tudo que eles pensavam, isso não é um objeto de amanhã, isso não é um objeto de amanhã. Até que um garotinho falou com o grupo dele. Não se trabalha sozinho num grupo de Reggio. Ele falou: nós temos uma ideia de um objeto do amanhã. Qual é? É o seguinte: ô Lu, no carro do papai tem um airbag do lado do motorista e do lado do carona. Eu falei: é verdade, o airbag é para proteger a vida das pessoas se sofrer um acidente. Isso. Daí nós pensamos que a gente nunca viu um carro que tivesse um airbag do lado de fora, para proteger quem é atropelado. Aí eu falei que isso é um objeto do amanhã, porque eu também não conheço nenhum carro que tenha um airbag do lado de fora, caso esse carro atropele alguém, vá proteger a vida da pessoa que foi atropelada. Então, para a gente perceber que as crianças têm ideias muito inéditas, e isso a gente tem que preservar. Lá dentro da Itália, tem um projeto chamado Remida, que eu acredito que seria perfeito numa região como essa, que está querendo trabalhar com o que tem, para a gente poder não gastar tanta energia para chegar aqui e poluir o ambiente por causa de não gastar tanto carbono, né? Então, olha só, o Remida é um espaço de formação de professores e um espaço para crianças fazerem arte, que tudo isso que vocês estão vendo são doados por empresas da região.
As empresas da região pegam qualquer coisa que elas têm, que sobram, e elas doam para esse lugar. E nesse lugar, as pessoas vão, eu mesma já fui algumas vezes, e você tem, é um lugar muito bonito, esse é um dos Remida, fica em Bolonha, e aí você tem uma série de artefatos que iriam para o lixo. Aqui, se você olhar, tem até um pincel de cabelo, né, para pintar o cabelo. Tudo isso não se joga no lixo. Tudo isso é aproveitado pela escola, pelas crianças, para elas fazerem arte. E aqui a gente fala de um inventário da natureza. Eu não sei se vocês sabem, mas 2020 e 2021, muitas crianças que nasceram ou eram muito pequenas passaram 2 anos fechadas em suas casas. Isso gerou um problema muito sério do déficit de natureza. Crianças que não conviveram na natureza. E isso, tem crianças que até hoje estão sofrendo com esse problema. Então, a Unicef, né, que cuida das infâncias no mundo, recomenda que a gente tenha programas nas escolas que trabalhem com o outdoor education, ou seja, a educação do lado de fora, a educação na floresta. E vocês têm áreas aqui maravilhosas. No nosso país, poderia dar um banho de escola da floresta, porque nós temos muita natureza. Aqui um pouco daquela imagem daquela escola, né? Essas duas são brasileiras, essa mora na Itália, e ela é a nossa tradutora quando nós vamos lá. E essa é a escola, e isso aqui a gente viu as crianças produzindo. Não se faz nada, é muito comum nas escolas infantis do nosso país, a professora mandar uma folhinha para casa, você ter folhinhas, folhinhas, folhinhas. Não. Em Reggio Emília, você não tem folhinhas. Você trabalha com materiais que são de 3 dimensões. É com argila, é com madeira, é com blocos, para que você tenha real noção daquilo que você está trabalhando. Você veja as 3 dimensões. Então, eu trouxe aqui, essa é o nido. Nido é creche, né, em italiano. É o Nido Iride, é o nome dessa creche. Agora, vejam aqui. Muitas vezes vocês devem ouvir falar que o secretário da Educação, a diretora, a professora não tem material para trabalhar. Oh, meu Deus, não temos material para trabalhar. Temos que comprar material. Olhe esse material. Isso é trazer a natureza para dentro da escola. Isso também tem um nome, que é biofilia. Você trazer a vida da natureza para dentro da escola para as crianças poderem entender. Aqui, a escola é muito bem organizada, arrumada, limpa, e você vê uma coisa chamada estética. Daí, a estética tem a ver também com uma coisa chamada estesia, que é você ter a sensação de tudo que você está vendo com todos os seus sentidos. E isso é muito importante para as crianças e para os adultos também, para nós. E o contrário, qual que é o antônimo de estesia? Anestesia. Então, se você não tem um olhar sensível para o ambiente que você está vivendo, você está anestesiado. Então, é muito importante que a gente pense nessas palavras, porque a beleza do mundo ela tem que ser exposta para as crianças. Isso faz muito bem e cria novos relacionamentos com a natureza e com o outro, que só a natureza dá para a criança, né? Então, a gente precisa muito colocar a criança na natureza. Aqui, a alimentação deles, eu vou passar mais rápido, eu queria mostrar sobre isso. Essa é uma escola que fica em Golena. Golena é uma cidade que fica próximo do Rio Pó. E nessa escola, 3 vezes por semana, as crianças vão para a beira do Rio Pó. Eu não acreditei, porque acho que aqui no Brasil, nenhuma família permitiria que a gente fizesse o caminho que eles fazem. Eles saem da escola, nós saímos junto com eles, e saem 3 pessoas voluntárias da comunidade, que são essas mulheres que estão com esse colete de segurança. Elas saem caminhando ao lado das crianças, e depois nós vamos passar por um grande, a pé, lógico, tudo a pé, por um grande balão que passam carros gigantes, caminhões,
É uma estrada que tem ali. E elas seguram todo o trânsito para que a gente possa passar. E daí as professoras caminham e vamos todos para a beira do rio, numa mata. E eu segui, tinha um grupo que está lá na frente, que foi até o rio, e esse grupo aqui com quem eu fiquei, eles iam fazer yoga. Então, a professora ia fazer yoga com eles lá na mata. E aí, eu queria que vocês vissem isso. Ela tem um papel desenhado, uma coisa simples que ela desenhou, onde aquele monte de montanha ali, ela está explicando para eles como que respira. Quando ela sobe com o dedo, eles têm que respirar, segurar e descer a respiração. Expirar e inspirar, inspirar e expirar. Gente, é uma coisa muito simples. Não é uma questão de falar assim, mas isso é lá na Itália. Não, isso pode ser em qualquer lugar. Isso é uma coisa muito simples de você fazer. E depois, vai um carrinho com todas as garrafinhas de água e eles querem empurrar. Eles ficam bravos de você ajudar. Que eles são fortes, eles vão conseguir levar o carrinho. E daí, aqui, nesse quadrado, vocês vão ver que aqui sobe, aqui desce, e aqui tem umas ondinhas. É quando ela chega no máximo da respiração que eles têm que ter. Então, quando ela sobe, eles têm que inspirar, segurar a respiração lá em cima e depois expirar. E aqui ela começa a mostrar, eles fazendo a yoga, e ela mostra para eles, cada movimento da yoga tem a ver com uma coisa da natureza, uma árvore, um triângulo, um cão. Então, são objetos da natureza, ou então da escola, ou então animais, que ela faz o movimento que eles vão ter que fazer. Quando eles terminam de fazer yoga, todos tiram a bota e vão passear do outro lado, descalços, no mato, para ir até uma árvore e começar a subir em árvore. Isso não só essa atividade, são 3 vezes na semana que eles passam 2 horas nessa mata e depois voltam para a escola. A natureza ensina muito a gente. Isso daqui, eu não sei se alguém aqui já viu uma árvore que tem um líquen cor-de-rosa. Esse líquen cor-de-rosa é uma simbiose, né? Alguém já estudou para fazer prova do que é uma simbiose, entre algas e fungos. E daí você tem aí essa relação de simbiose, ela pode ser do bem ou do mal. No caso delas, é do bem. Tanto a alga quanto o fungo se dão muito bem de estarem juntos. E esse líquen rosa, ele significa para nós ausência total de poluição. É ar puro. Então, é um termômetro, um indicador da natureza de que você está num lugar respirando oxigênio. Então, tudo isso, a gente pode falar, hoje em dia, existe um conceito de ideia de escola da floresta. E a gente fica pensando muito sobre isso. Mas a floresta como sala de aula, como espaço, foi a primeira coisa que eu pensei. E hoje, me aprofundando nos estudos da escola da floresta, eu percebo que a escola é sujeito, ela é professor, ela ensina. Então, é uma pena que a gente tenha escolas que não deixem as crianças irem para a rua, não deixem as crianças verem as árvores, tocarem nas árvores. Aqui, tudo que você pode fazer com crianças na educação da infância, que você não precisa de material nenhum a não ser da natureza que você pode coletar. Né? Tem professoras que, depois que a gente dá curso para elas sobre isso, que elas vão pegando coisas na calçada, passam no jardim para pegar coisa para levar para a escola, pedem para as mães trazerem coisas para levar para a escola. Eu tenho uma amiga que trabalha com inventários da natureza. Ela trabalha muito disso em Sorocaba, e isso aqui é material que os alunos dela fizeram com ela. E aqui eu trouxe uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, mas eu achei que valia a pena falar para vocês. Sabe por quê? Por causa do que acabamos de ouvir aqui. Territórios de comunidades quilombolas, de pessoas que talvez
eu não sei se elas escreveriam um livro para contar a história delas. Então, esse conceito é de biblioteca humana. Vocês ouviram um monte de gente falar do Rossandro aqui, não ouviram? E o Rossandro, eu já estou colocando ele lá na minha estante dos meus livros prediletos. Porque a biblioteca humana é quando você tem uma pessoa que você vai conversar com ela e ela é o livro. Então, que coisa linda nesses eventos que a gente tem aqui, você poder trazer essas pessoas dessas comunidades quilombolas mais velhas e você colocar as crianças ouvindo, colocar o nome dela, né, como acontece muitas vezes. Isso aqui é uma cena de Human Library na Europa, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu já fiz na escola, e as avós que vieram, ou as pessoas da cidade que vieram contar a história da cidade, se sentiram muito bem. Então, você pode fazer a pessoa seu livro. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso com as crianças. Eu tenho uma empresa, mas eu tenho várias educadoras que trabalham comigo, cada uma numa área da educação ambiental, uma área da arte, uma área de como ensinar em inglês para as crianças, porque hoje é bastante complexo você ter uma escola que cubra tudo o que o mundo vai cobrar daquelas crianças lá na frente. Então, quanto mais a gente oferecer para eles, e não é conteúdo não, viu, gente? Não é prova, não tem nada disso, tá? O que a gente precisa é de experiência. Acho que vocês estão cansados de ouvir essa palavra experiência, né? Tudo no mundo hoje virou uma experiência, né? Então, é sobre essa experiência que a gente está falando. Eu quero deixar essa frase, que é o final de um poema do Carlos Drummond de Andrade, e eu gostaria que, para vocês que ficaram aqui até hoje, até agora, vocês pudessem dormir hoje e pensar nas histórias que atravessaram você essa semana, na pessoa melhor que você se transformou no final dessa semana maluca que você viveu, e que você possa escrever para você mesmo. Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe, que é assim que ele termina uma frase, essa frase que ele termina um poema dele muito bonito, que vale a pena ler, está lá na internet. Mas eu queria deixar isso para você. A gente precisa pensar na beleza. As crianças se encantam com as coisas belas e elas olham para você de outro lugar. Eu vou contar duas historinhas que eu acho importante. O ano passado, dirigindo uma escola no interior do Rio de Janeiro, eu falei para as crianças pequenas, olha, o seu pai e a sua mãe me chamam quando vocês vão trocar de carro? Não. E quando vamos escolher para onde vamos viajar? Não. Escolher o restaurante que vamos almoçar no final de semana? Também não. Isso são coisas que a família discute. Então, eu gostaria que as coisas da escola vocês trouxessem para mim, para que a gente discuta as coisas da escola aqui. E daí você vai contar para a mamãe o que aconteceu, mas já vai levar o problema e a solução que nós decidimos juntas. O que vocês acham disso? Acharam ótimo. Eu tinha gente todo dia marcando reunião comigo para contar dos problemas da escola. Aí chegou um belo dia, no final do ano passado, uma garotinha de 7 para 8 anos falou para mim, era uma escola internacional, então eu era chamada de Miss Malu. Daí ela chegou para mim e falou assim, Miss Malu, preciso falar com você, marquei o horário. Tudo bem? Tudo bem. Daí ela foi conversar comigo, ela falou assim, sabe, eu preciso falar sobre a Miss, e falou o nome da professora, que ela não estava muito... Ela e a classe, ela se dizia representando a turma, não estava muito feliz com a professora. E ela começou a contar as coisas que a professora fazia. E eu fui ouvindo e anotando. Daí, de repente, ela falou, sabe, Miss Malu, eu não vou ficar muito tempo aqui com você, porque você tem muita coisa para fazer, né? Eu falei, um pouquinho. Daí ela falou assim, então eu vou resumir. O que eu quero falar para você é que essa professora, ela não me parece muito humana. Aí eu fiquei assim, uau, o que eu falo agora, né? Como que é? Ela não me parece muito humana.
Daí, essa história é importante para vocês verem a generosidade das crianças que nós deveríamos levar para a vida. Eu falei, sabe o que acontece? Quando a gente não nasce ser humano. A ciência diz que a gente nasce um homídeo, humanoide, que se a gente for colocado numa vila de lobos, vamos aprender a ser lobo. Porque vamos aprender com os lobos a ser lobo. Quando é que a gente se transforma em ser humano? É no encontro com outro ser humano. Da família e da escola. Que a gente aprende a ser humano. Esse é um dos motivos pelos quais a gente vem para a escola. Para ter encontro com outros seres humanos e aprender a ser humano. Ela virou, levantou-se e falou assim, Miss Malu, já podemos terminar essa reunião. Ela está no lugar certo. Ela está numa escola. Ela vai aprender a ser humano. Então, olha que bom, né, gente? Que bom, ela vai aprender a ser humano. Então, para vocês verem, tem histórias mil que a gente aprende quando você deixa a criança falar e ouve e registra. Essa proposta que eu amo de paixão, aqui são crianças da escola que fizeram coisas maravilhosas ali. Foi na pandemia, as crianças tinham que fazer uma releitura de uma obra de arte e mandar foto, porque não podia vir para a escola. Então, elas faziam elas mesmas a obra de arte. Enfim, foi muito bom. O que eu quero dizer para vocês é que eu amo a educação, agradeço o Rosandro e a Cláudia por estar aqui, e eu quero muito, se vocês falarem assim, poxa, essa escola poderia melhorar, essa prefeitura poderia ouvir um pouco, se vocês gostaram das ideias, podem me chamar, porque o meu trabalho hoje é esse, trabalhar com escolas e com prefeituras para tornar o mundo das crianças um mundo maravilhoso, mágico, porque é isso que a infância de todo mundo deve ser, mágica, porque depois a gente sabe que temos juízos e boletos para pagar, então a gente muda um pouco lá na frente. Mas vamos deixar as crianças sendo crianças, certo? E nada de papel e fazer as crianças ficarem preenchendo papéis enquanto elas são pequenas, tá? Depois ela tem um mundo para isso, né? Então, vamos aprender matemática, vamos aprender tudo. Eu estava ensinando multiplicação para um garotinho e eu pedi para ele buscar folhas na floresta. Ele encheu de folhas um cesto e eu falei, vamos lá para o ateliê que a gente vai aprender lá. Peguei, falei, qual a tabuada que você quer aprender? Ele falou, do 4. Daí a gente fui lá, coloquei 4 placas de madeira e falei, agora você vai colocar uma folha em cada placa. Me diga o que você viu aqui. Quantas placas? Ele, 4. Quantas folhas em cada placa? 1. 4 vezes 1, quanto deu? Ele somou. E assim, no 3, ele falou, já entendi tudo. É muito fácil. Eu falei, então a gente vai agora, vamos para do 5, só para eu testar. Ele foi lá, pegou mais uma placa, para ser 5 placas, e começou a colocar uma folha, 2 folhas, achou muito fácil. Daí ele estava indo embora, eu falei, vamos lá, fala para mim uma coisa, você gostou? Gostei. Você aprendeu? Aprendi tudo, é muito fácil, a tabuada é só somar. Eu falei, isso, é só uma soma. Daí eu falei, que mais? Ele falou assim, 8 anos, gente. Para vocês verem como as escolas, às vezes, massacram as crianças. Ele falou assim, sabe o que eu mais gostei? É que eu não sabia que podia se aprender matemática em pé, num ateliê. Eu achei que matemática aprendia-se sentado com lápis, papel e borracha. Eu falei, então, pode-se aprender em pé, sem ser com lápis, papel e borracha. Mais alguma coisa? Ele falou, eu tenho mais uma coisa para falar para você. Eu não sabia que a natureza ensinava matemática. Está tudo lá, gente. Está tudo lá. A matemática, a física, a química, a biologia, está tudo lá. Então, eu fico muito feliz de estar num lugar rodeado de natureza. Passei pelos eucaliptos, fiquei impressionada, porque é a primeira vez que eu venho para cá, e alguém aqui já falou dos eucaliptos.
Então, a gente tem aqui uma história gigante para contar. E não precisa de plástico, nem de EVA, que leva 400 anos para sair da natureza. Então, toda escola que eu entro, a primeira coisa que eu falo é: não se compra EVA, porque não precisamos disso, certo? Então, muito obrigado pela audiência, de estarem aqui até agora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Volto amanhã para minha terra. E eu fico muito agradecida por ter estado aqui e vocês conhecerem uma proposta. Se vocês tiverem filhos, pensem, liguem para mim e falem: eu quero que você me ajude a escolher a escola do meu filho. Eu ajudo. Tá bom? Obrigada.